Atenção, emissoras da Rede Mulher. Top de 5 segundos para mais uma transmissão via satélite. Boa noite. Uma semana maravilhosa para você, é o que a gente deseja neste primeiro dia, nesta segunda-feira, porque assim é que tem que ser. Enquanto a gente vai para o alto, naturalmente você vai também, ou melhor, você vai para o alto e nós vamos juntos, porque é assim que a gente tem que ser. Pensar sempre nos outros. E ontem aconteceu uma coisa ótima, eu voltei de Natal, depois de passar alguns dias combinando um trabalho, e passei o Carnatal por aquelas plagas. Vocês não podem imaginar o que foi de bonito. Porque um evento que começou simplesinho no ano passado, neste ano, transformou-se num mega evento. E com certeza vai crescer mais. Mas eu notei a mesma coisa, a mesma família, a mesma bondade, a mesma alegria. E as pessoas se divertindo sem nenhum tipo de violência, nenhuma briga, nenhuma discussão. Sabe aquelas coisas de tapas e coisas que acontecem em toda festa grande? Nada. Tudo como se fora o carnaval de antigamente, aquela coisa da família mesmo. Sei que vai ficar muito grande, mas cada vez que ele cresce, aumenta o número de gente bonita, porque era um festival de gente bonita. Mulheres lindíssimas e homens também muito bonitos. Uma juventude saudável do Brasil inteiro, comemorando de alguma forma este Natal. Um Natal que é complicado, numa cidade que tem Jesus o ano inteiro, porque chama-se Natal, quer dizer, o dia 25 para eles é qualquer dia do ano, eles comemoram o nascimento de Cristo. E por falar em Natal, outro dia eu comentei com vocês aqui um fato que aconteceu glorioso para um Natal tão complicado como vai ser o nosso, um anúncio, um comercial. E a Macan Erickson gentilmente mandou para a gente esse comercial e a gente quer que a gente veja, porque nós não temos aqui, nós somos ainda uma emissora pequena e agradecemos muito a gentileza dessa agência de poder mostrar para vocês uma coisa de primeira grandeza. Presta atenção. Que maravilha, não é? A esperança toda nos olhos de uma criança. Porque isso é que a gente tem que pensar, que o futuro pertence exatamente a quem hoje em dia é criança. Nós tivemos os nossos sonhos, o nosso mundo era menos complicado. E isso passa uma coisa tão linda através das luzes, uma mensagem muito bonita de Natal. Não tem importância que seja um comercial, ao contrário. O importante é que se toque o coração do ser humano. E por falar em ser humano, era uma moça que começou a cantar muito cedo. Foi agraciada com uma voz privilegiada, um presente de Deus para esta menina que nasceu no interior das Minas Gerais e que realmente é um grande sucesso. Ela é a favorita de 90 entre 100 músicos, né? Cada 100 músicos, 90 adoram a voz dessa mulher. Os outros 9 babam, não é que gostam, entendeu? Ela é uma cantora perfeita. Eu vou fazer a entrevista com muito prazer, porque eu tenho certeza que será uma coisa muito bonita e da qual você vai ter gratas lembranças. Vamos ao jardim buscar Cláudia. Hello, darling. Tudo bom? Vai bem? Tudo bom? Vai bem, vamos lá. Venha. Força. Cuidado com o pé, tem um degrauzinho ali.
aqui comprar. Sabe onde você vai encontrar uma enorme variedade de tecidos, tapetes, aviamentos, cama, mesa e banho? Aqui mesmo, na Tecelagem Lorena. Veja só, viscose alemã, renda holandesa para cortina e colcha Matelacê. Agora você já sabe, só a Tecelagem Lorena tem variedade e preço baixo. A Tecelagem Lorena fica em Moema, bem pertinho de você. Avenida Jandira 417. Tecelagem Lorena, há 30 anos trabalhando pra você. Tô louca pra saber se o Maurício vai trazer aquele amigo dele. Pra quê? Pra você conhecer, né? Eu? Olha eles aí. Oi, Maurício. Tudo bem? Lu, esse aqui é o Marcos. Oi, Marcos. Oi. E aí? Tudo bom? Então, essa aqui é a Emma. Não passe vergonha com cravos e espinhas. Passe Acnase. Acnase, sempre um rostinho bonito. Nenhum animal fica indiferente quando ela passa. Eles ficam mais ferozes. Dizem que ela uiva, que se transforma nas noites de lua cheia. Meia da Loba, uma mágica luz nas pernas de uma mulher. O disco que eu já tenho, né? Esse disco que você me deu na CNT, uma entrevista linda que você fez, né? Então, inesquecível. Sabe o que eu vou fazer com esse disco que você me trouxe? Você vai deixar esse disco aqui? Deixo. Vai. Se você precisar, Não, claro, sabe o que eu vou com fazer? certeza. Nós vamos entregar para uma pessoa que escreva aqui pedindo seu disco. Nem todo mundo pode comprar. Nós estamos num país complicado. Aí um lindo presente de Natal, né, Cláudia? Você cantando lindamente, claro, né? Isso aí, vamos deixar esse disco de presente. Que bom. Por falar em Natal, de onde você é? Onde é que você nasceu? Olha, eu nasci carioca, né? No subúrbio do Rio de Janeiro. E aos 9 anos eu saí do Rio e fui para Juiz de Fora. Ah, então você é mineira. Eu sou carioca de nascimento, mineira de coração e paulista por adoção. Mas quase todo mundo de Minas Gerais tem uma coisa com o Rio de Janeiro mesmo, né? Ainda mais naquela região. Você foi para Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é muito perto do Rio, né? São 2 horas só de carro agora, né? Fala até com o mesmo sotaque, né, Cláudia? Inclusive o pessoal fala que o Juiz de Fora é carioca do Brejo, né? Fala aquela coisa assim, fala né? fala meio sibilado mesmo. Isso mesmo. E aí, com 9 anos você começou a cantar? Eu comecei com 9 anos Aonde? em rádios. Clube do Guri? Não, era praticamente Clube do Guri, era Clube dos Garotos. Então a gente tinha todo um pessoal, só garotos, tinha um grupo de meninos, tinha as meninas que cantavam, entendeu? Então a gente fazia todo um grupo e fazíamos o Clube do Tio Teteco, que era um programa assim adorável, com muita gente gostosa, muita gente boa, meninos e meninas que tinham muito talento, né? E eu estava no meio ali do pessoal. Alguém ficou famoso desse grupo? Só você? Olha, eu acho que só eu consegui, né? Consegui realmente me sobressair. Daquele pessoal todo, que tinha gente inclusive muito boa, só eu consegui. Qual é a sua grande lembrança dessa vida em Juiz de Fora? Porque o interior é tão bonito, né? Qual é a sua grande lembrança, qual é a sua memória de infância? Olha, Clodovil, eu tenho grandes memórias quando eu, por exemplo, ganhei o primeiro troféu da minha vida, que foi o Pequeno Jornaleiro, um troféuzinho. Olha a noite, era isso? Exatamente, inclusive em homenagem a essa música, né, o Pequeno Jornaleiro. Então eu tenho saudade da minha adolescência até 17 anos lá, entendeu? E daquela vida gostosa mesmo, como você falou, bonita, lírica, né? Porque eu acho que o interior tem uma vida muito bonita, muito lírica, muito poética. Você assim. vivia com quem em Juiz de Fora? Eu vivia com a minha família, Sim, meu pai, minha mãe e um irmão. Depois nasceu o meu outro irmão, né? Que é o segundo irmão. Vocês são todos 3? Exato. Seus pais Somos estão vivos, 3. Cláudia? O meu pai, infelizmente, faleceu ano passado, né? Foi uma grande perda para mim. Uma pessoa que me incentivou muito, uma pessoa que, se eu sou cantora hoje, eu devo ao incentivo que meu pai me deu, que ele sabia, ele sentia esse talento todo que eu tinha e realmente ele fez tudo para que eu me tornasse uma estrela. Então ele era um homem atípico, porque naquela época os pais se recusavam que as filhas Não era tão machista assim. Pois é, uma coisa bonita, né? Pois é, meu pai realmente, ele tinha uma bondade, um coração. Ou será que você que era boa filha, ele tinha confiança em você? Sei lá, eu acho que as duas coisas, né? Ele era um pai realmente maravilhoso, tinha um coração, adorava música, de vez em quando tocava um violãozinho e tal, mas realmente foi o que mais me incentivou, porque por minha mãe
eu teria estudado, eu teria sido outra coisa, eu teria sido professora, porque naquela época, né, as meninas se formavam, né, para normalista, ou então medicina. Minha mãe queria uma das duas coisas. Mas então, você... outro dia, até conversando com ela, eu falei assim, ela falou, pois é, por que você não estudou, não, né, não se formou? Essa carreira de artista é tão difícil e tão concorrida e tal. Mas sei lá, eu estou super feliz com a minha carreira, eu acho que era tudo que eu queria mesmo fazer. Bom, já que você se negou o aprendizado da palavra, do estudo e tal, você se negou isso, você quis ser cantora. Como é que você se deu de presente à música? Você estudou música? Como é que foi isso? Clodovil, comigo as coisas aconteceram bem naturalmente mesmo. Eu nunca fui assim, nunca estudei música ou estudei canto, entende? Eu fui para grandes escolas, não. Na verdade, a coisa aconteceu comigo muito natural, quando eu era muito garota. Eu tinha 7 anos, ainda no Rio. Intuitivo. Né? Foi bastante intuitiva. Eu sou autodidata mesmo. O pessoal pergunta se eu estudei canto, eu não estudei. Quer dizer, é uma coisa, é uma voz natural, uma coisa realmente bem natural mesmo. Eu gostaria de ter estudado, principalmente porque eu me considero uma operária, né, do som. A minha grande vontade, meu grande sonho era ter sido uma cantora de ópera. E, na verdade, de vez em quando eu fico cantando ópera em casa, então eu adoro as Como é que você peças. chegava à ópera em Juiz de Fora? Era uma coisa comum? Como é que pintou para você essa coisa da ópera? Não, essa coisa da ópera pintou na minha cabeça Depois? Porque, não, a minha voz sempre foi lírica. Então, eu ouvia cantoras, eu ouvia, por exemplo, a Dalva de Oliveira, que tinha uma voz lírica. Ela tinha uma textura perfeita. Né? Uma textura grande, fantástica. Mesmo a Ângela Maria, que eram duas cantoras na época, né, que as cantoras se espelhavam, que as pessoas que queriam seguir uma carreira se espelhavam nessas duas cantoras, né, que era o máximo assim, de cantoras no país. E sempre com aquela voz lírica. E eu gostava muito dos musicais também, musicais bem antigos. Quer dizer, o cinema naquela época era um pouco difícil ir ao cinema. Televisão eu não tinha, então era uma coisa super difícil. Mas nem existia na época. E nem existia televisão, né? E se existia era uma coisa muito... Era muito elitizado. Elitizado, né? Nós não tínhamos nada. Você é de origem humilde, você é pobre. Eu venho de uma origem bem simples, né? Bem humilde mesmo. Eu também, né? Em casa não tinha nada, tinha um rádio. Só tinha um radinho, assim, que a gente ouvia a Rádio Nacional, né? Que era o máximo, né? As novelas da Rádio Nacional, Paulo Gracindo, aquelas coisas todas que a gente estava imaginando. Os sonhos todos, né? Aquela coisa da fantasia pelo rádio mesmo. Exatamente. E era tão bonito, né? É verdade. Acho, E né? talvez tenha sido uma época da vida que deu mais artistas justamente por causa do sonho, porque o sonho que cria o artista, né? Mas você não sabe de uma coisa, queria te contar. Eu sou uma bailarina nata, entendeu? Frustrada até por não ter podido estudar. Porque, na verdade, então a primeira inata, manifestação... Né? Inata. Então é inata. A primeira manifestação, né, que se deu mesmo foi a dança. Eu queria, porque queria dançar, eu queria colocar aquelas roupas de bailarina clássica. E, na verdade, bailarina clássica eu queria ser. Mas você viu o que para chegar a esse tipo? Eu nunca vi nada, entendeu? Então, eu, na minha cabeça, imaginava uma bailarina com a roupa de bailarina clássica, com sapatilha. Mas sem nunca ter visto balé? Sem nunca ter visto balé. Mas então hoje em dia você acomoda isso na sua cabeça porque você é espírita, né? Você é espírita. Olha, eu tenho uma sensibilidade muito grande, muito forte. Principalmente para prever o que pode acontecer, para prever coisas, para sentir coisas. É intuitiva, né? É intuitivo. E é uma coisa muito interessante porque eu estava para vender uma casa, lá onde eu morava, no Vista Verde, e foi um senhor na minha casa Vista Verde onde é? Ali em Pirituba, no Vista Verde ali. Um lugar super bonito que eu morava. Então foi um senhor ver a casa, ele entrou e ele conversou comigo. Aí a corretora perguntou para ele, você conhece essa moça? Ele falou assim, conheço. Ela já dançou em muitos teatros. E eu não conhecia a pessoa. Então aquilo, eu fiquei tão emocionada com aquela coisa, os meus olhos encheram de lágrima porque eu falei, mas como é que o senhor sabe disso, que eu já dancei em tantos lugares? Você Ele falou, tem consciência disso também? Eu tenho consciência. Você também tem consciência disso? E não é espiritualista, Cláudia? Como não é? Eu sou espiritualista. Ah, bom, porque inclusive a gente já conversou sobre isso e tal. Isso também arrumou de uma certa forma... Essa história do rapaz está completa? Ou ela tem uma conclusão ainda? Não, ele sem me conhecer, ele sem saber do que eu sentia, do que eu sinto e tal, ele chegou para mim e disse, eu conheço você. Você já trabalhou nos maiores teatros da Europa. Em teatros, assim, poloneses, sempre teatros, assim, para aquele lado. E eu sempre sonhei coisas assim, Áustria,
entendeu? Coisas assim como a Áustria, e poder ir à Áustria, por exemplo, é uma coisa assim que eu adoraria ir à Áustria. Mas você pode, você não... Quer dizer, eu adoraria, mas um dia eu irei à Áustria. Já fui a vários países, mas não conheço a Áustria. Não fui à Áustria. Não foi a Polônia também? Não fui à Polônia, entendeu? Então eu gostaria de ir nesses lugares, porque parece que são lugares familiares, entende? Quando eu era muito garota, eu via lugares assim, com essa característica, né? Mas eu não sabia explicar. E hoje eu sei que são esses lugares, Polônia, Áustria, entendeu? Lugares assim. Por causa muito disso, interessante é isso, verdade. né? Mas você não acha que acreditar nessas coisas deu a você uma estrutura para você aceitar a perda do seu pai? Eu acredito que sim. Você acredita ou você sentiu isso? Eu senti. Senti isso Agora, plenamente. é curioso como é que você acabou... quer dizer, tudo isso deve ter alguma coisa. Porque você fala de uma maneira, você coloca a arcada dentária, tudo como que vai cantar mesmo. Isso tudo, eu sinto que é intuitivo, desde que eu conheci você. Eu bastante. sinto que é uma coisa sua mesmo, né? Minha mesmo, Não é nada forçado, nada, entendeu? Premeditado, é uma coisa bastante... Houve uma época que você se dedicava muito aos músicos e você queria cantar como um instrumento que realmente você o é. Isso prejudicou a sua carreira ou ajudou a sua carreira? Olha, Clodovil, eu acho que tudo ajuda. Por exemplo, a minha convivência com grandes músicos, por exemplo, com um dos maiores que eu cantei, que foi o Vitor Assis Brasil, que infelizmente faleceu muito jovem, né? Para mim foi uma gratificação. Por exemplo, o Hermeto Pascoal, gravei um disco com uma faixa de 6 minutos chamado Mãe Cambina, do próprio Hermeto. Ele chegou lá, vamos gravar do jeito que está. Improvisar. Eu não quero partitura. Aí colocou a partitura com notas e nomes, porque ele não enxerga, ele é albino, né? Não enxerga assim, com dificuldade. E eu já vendo, né, prevendo isso, falei, não, vamos deixa a partitura e a gente canta, e você toca, e vamos fazer um número improvisado. Então esse número, todo mundo viajou nesse número, foi um número super lindo, entendeu? As pessoas acharam maravilhoso. Foi uma viagem fantástica. Então eu acho, foi um prêmio para mim poder cantar com Sivuca, poder cantar com esses músicos extraordinários brasileiros, Carrilho, né? Não é? Com Altamiro Carrilho. Então, realmente, para mim, essa convivência fantástica. Eu acho impressionante aquele dueto que você faz com a flauta do Altamiro Carrilho. Aquilo foi lindo. É muito demorado como estudo e tudo, ou é uma coisa... Olha, se você souber o que aconteceu com a gente, o Maurício Sherman me convidou para fazer um número diferente na televisão, com a flauta. Então, o Altamiro, eu tenho uma fantasia do Carinhoso. Aí chegou lá uma tarde e mostrou a fantasia para mim. Super difícil, né? Porque tem coisas ali que só lendo partitura. Ele tocou a fantasia e eu saí cantando igualzinho. Faz um pedacinho, Cláudio, você lembra ainda? Só um pedacinho. Ele saiu tocando, né? Eu falei, toca aí pra eu sentir. Ele falou, não, Cláudia, é muito difícil isso. Você vai ter que ler partitura. Eu falei, não, toca porque eu tenho a impressão que eu vou conseguir te acompanhar. Então eu sei que era uma coisa assim, a gente fazia a música inteira, né? Com a letra, né? Todo. Aí depois nós fazíamos assim. Uma coisa assim, que agora, quer dizer, sem acompanhamento, não dá para eu desenvolver. Mas né? a gente percebe, a sua voz é cristalina, não é? É uma coisa impressionante que você tem mesmo, uma nota linda, você alcança notas muito bonitas, de uma clareza, né? É uma voz de cristal que você tem, uma nota perfeita, né? Você sabe que uma vez a Elis falou para mim, falou, Cláudia, eu de uma certa forma invejo a tua voz, porque a tua voz é clara. A tua voz é tão clara. E eu fiquei super feliz porque ela falou isso e eu estava começando a carreira. E eu dizia, poxa, mas que bom, né, que você Houve uma época que você sente foi na isso. trip da Elis mesmo, né? Acho que foi influenciada por essa coisa boa. Fui, sabe por quê? A Elis era a maior cantora e carismática e fantástica e com swing tão maravilhoso, que todas nós que estávamos começando naquela época, nós amávamos o trabalho dela. E de repente era um referencial, que eu já tinha tido um referencial antes, né? De estar com ela, mas quando começou a modernidade, porque ela começou a modernidade musical, eu acho, a Elis. A Elis veio com muito moderna. Aconteceu isso de novo, depois dela? Olha, depois da Elis, eu amo uma cantora de paixão pela clareza da voz também, como é que eu vou dizer, pela técnica, pela maneira fantástica de cantar, que é a Barbra Streisand. Eu amo de paixão essa cantora. Mas é potência vocal mesmo, né? Ela não é nem, ela tem um equilíbrio vocal, inclusive ela não
Ela não extravasa, ela extravasa, mas ela segura, ela sabe segurar nas notas mais altas, entendeu, Clodovinho? Ela economiza, né? Digamos assim, ela economiza. Quando tem que soltar mesmo, ela solta, mas ela tem uma capacidade, assim, de técnica que é invejável. Você cantaria lá fora, em qualquer lugar, e faria sucesso. Por que você não quis ir? Eu fui várias vezes. Mas pra ficar, assim. Tem gente que vai e não volta mais. Ai, Clodovinho. Flora Purim não quis voltar mais. Eu tenho uma saudade do Brasil. Eu fui, inclusive, em 91, fui para Los Angeles, fiquei lá com o Antônio Adolfo, cantando num bar chamado Laveli, que é blues, música cubana, salsa e música brasileira. Porque lá, a música brasileira é tida como uma das melhores do mundo, junto com a música americana. Os músicos americanos ficam loucos, enlouquecidos com o que a gente faz. Mas eu não quis ficar, porque eu senti muita saudade do Brasil. Uma saudade terrível do Brasil. Mas agora eu estou com vontade de voltar. Ou para a Europa, fazer alguma coisa na Europa, ou fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Mas isso é excursão, mas não é uma coisa para você ficar, né? Eu poderia até ficar 6 meses lá e voltar. O máximo que dá é meio ano, né? É, meio ano. Está sozinha? Eu estou sozinha. Tá sozinha, mas está disponível, né? Está com o coração preparado, se pintar uma coisa, você não está reagindo contra. Mas não, é né? lógico que não, meu coração está aberto, sabe, para o amor. Eu acho importantíssimo amar. Eu acho que quando você ama, você recicla, você descobre coisas. A possibilidade também de dar amor, a possibilidade de você colocar essa luz, essa coisa maravilhosa que você Mas tem então aqui você está dentro. muito próximo, você está com brilho no olho, você ou sabe, ou a pessoa está se anunciando. Talvez eu nem saiba que vai acontecer. É, mas tem uma coisa Entendeu? pintando aí, está com brilho no olho, uma coisa danada. Mas esse brilho sempre aconteceu. Você sabe que brilho no olho é muito interessante quando a gente está com amigos como você, com pessoas maravilhosas como você, que tem tanta coisa bonita aqui dentro para oferecer para a gente e que sempre recebe a gente com tanto carinho, viu, Clodovil? Eu quero te agradecer a esse carinho, a essa coisa tão linda que você tem para com os artistas, para com a gente, o carinho, a dedicação e também a consideração que você tem nos seus programas sempre. Você pode contar comigo em qualquer situação que você quiser, você pode contar comigo. Muito obrigado, mas os méritos são seus. Se você cantasse mal, eu respeitaria você, mas eu jamais seria falso. Eu digo exatamente o que a pessoa é. Isso é merecimento de Deus. Se você é uma pessoa bonita, Deus te deu muita coisa, vai te dar outras tantas. Porque uma voz dessa, bebê, é um presente divino. A maioria da humanidade não tem. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Vai cantar no final, beijo, né? Mas com certeza. Tá, muito obrigado. No final estamos com você de novo. Obrigada, tchau, linda. muito obrigada. Deus te ajude, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Pois é. Eu acho que cabe dizer agora, no disco que eu apresentei no começo, que o Zé Maurício, aliás, o disco do desenho, que eu vou apresentar para vocês, falta dizer uma coisa. Ele só esqueceu da Jane Duboc, que é uma cantora neste nível também. Linda, voz linda e boa, bom caráter. Aliás, com uma grande maioria. As que não são é porque ainda estão perdidas, mas elas se encontram, porque cantar é um presente de Deus. Nossas estrelas comerciais entram agora, mas eu volto. Muitos libaneses, né, naquela região. Mas nem todo mundo se deu bem, né? Algumas pessoas se deram muito mal. É o risco da agricultura, né? A maioria desses imigrantes vieram para trabalhar com a agricultura e alguns, infelizmente... Onde você acha que reside o segredo do seu avô? Porque ele se deu muito bem, né? Ele se deu bem. Eu acredito que ele pegou na época a atividade correta, que era o café. E outros partiram para outras atividades, às vezes a produção da cesta básica, do arroz, do feijão, e esses realmente se deram mal. Agora, o café, o Brasil tinha uma presença muito grande no cenário internacional. Eu estou falando no sentido do poder econômico. Se vocês são uma família poderosa no interior, vocês têm muito dinheiro, mas são uma base sólida econômica e tal. Mas nem todo mundo que lidou com café se deu bem com o dinheiro. Qual era o segredo do seu avô? Sem fazer banco, né? Porque vocês não têm banco que eu saiba na origem da família, né? Porque, no geral, as pessoas pegavam dinheiro, faziam um banco e ficaram bem. Como é que seu avô trabalhou dinheiro? Como é que ele ensinou a vocês a trabalhar com dinheiro e agricultura? Há uma frase que hoje eu tenho no gabinete da secretária, inclusive, que é Provérbios da Bíblia 20:13, em que diz o seguinte: não ames o sono para que não te empobreças. O sono? O sono. Então, talvez essa seja a grande lição do meu avô, quer dizer, sempre mangas arregaçadas, disposto. É que ele sempre falava, a gente não pode refugar o cabo da enxada. Tem que enfrentar, tem que trabalhar. Ele foi um grande exemplo. Por que você coleciona a Bíblia, hein, Antônio? Porque hoje, quando alguém... Primeiro, eu acho que é a palavra de Deus. Eu acho que em qualquer momento da sua vida, nos melhores e nos piores, você acaba, em algum momento, recorrendo a Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. E
a coleção da Bíblia no sentido de valorizar, porque hoje quando você pega uma Bíblia, talvez você não saiba, mas tantas pessoas perderam a vida para hoje que essa Bíblia chegasse até nós. Muitas pessoas morreram na Inquisição. Enfim, há histórias. Antes da imprensa, você precisava de 600 ovelhas, eram sacrificadas para você retirar o couro, para você fazer uma única Bíblia. Quer dizer, hoje quando você pega uma Bíblia e vai à igreja e põe ela debaixo do braço, talvez você não saiba, mas a primeira edição da Bíblia em língua portuguesa tinha 23 volumes. Quer dizer, foi indo, e hoje você tem um único volume. Então é uma história. Mas esse Deus que você está falando é um Deus americano, né? Que é aquele que ensina que ter dinheiro é uma recompensa. Porque no Brasil, o nosso Deus ensinou que quanto mais pobre, melhor seria, né? A gente estaria no reino do céu. Não, esse seu Deus é americano. Não, eu tenho o Deus da Bíblia, o meu Deus. Eu espero que ele não tenha nacionalidade, mas até uma palavra que diz o seguinte, que diz que Deus é brasileiro, mas ele trabalha no Japão. Ou então estamos de férias na Bolívia também, né? Eu espero que o meu Deus seja um Deus sem nacionalidade, seja um Deus de todos. Não, mas então, mas o que eu estou dizendo para você não é subjetivo, não é verídico. Eu estou falando uma coisa verdadeira mesmo. É essa frase da Bíblia, né? Não ames o sono para que não te empobreças. Mas aí você torna a Bíblia uma coisa muito materialista, né, Antônio? Você só fala do que como se fosse a vitória, fosse o dinheiro, e o mérito da família, do amor aos filhos, da decência, da dignidade, tudo onde é que vai? Não, mas também, eu acho que tudo isso é um conjunto de valores que fazem a verdadeira vida cristã. O trabalho, a família, os filhos, a educação. Você sempre foi assim, Antônio? Sempre. Sua mãe achava mais social, né? Outro jeito, né, não? Minha mãe sempre foi um pouco mais extrovertida, a gente sempre ligado à fazenda, mais no interior, aquele tipão mais... Você aprendeu essas coisas com seu pai, porque com sua mãe não foi. Sua mãe não tem esse tipo de... esse comportamento, né? Não, mas principalmente com a minha avó. Ela é... Sua avó era uma matriarca religiosa? Extremamente. Ainda, é viva, frequenta a igreja, tem 85 anos, todo domingo na igreja. E essa parte a minha avó... Como é que são os conceitos de pecado numa família assim, hein? Os pecados são muito grandes e tal, você tem culpas muito grandes, como é que é o pecado? Bom, nós somos presbiterianos, nós não acreditamos no purgatório. Então, você corrige os seus pecados pela fé, pela crença em Deus. E pecado nada mais é do que você se desviar da conduta ideal do homem. Quer dizer, pecado, inclusive, significa desvio. Você errou o alvo. Você tem uma vida e você acaba errando. Então, pecado é isso. E eu acho que você tem que ter essa conduta na vida política, na vida familiar. Você não pode ter um pé na igreja e um pé diferente na sua vida social. Com esse comportamento, com essa forma de ser e tudo isso, você sempre foi assim. Como é que você caiu nas boas graças do Collor, hein? Porque não combina uma coisa com a outra aí, né? É uma história interessante. Eu, até então, nunca tinha me metido na política, não tinha nenhuma ligação com a política. Mas eu trabalhei num cargo da ONU, na Organização das Nações Unidas, e por esse cargo, como consultor da ONU, eu acabei sendo um dos primeiros brasileiros a entrar no Vietnã. E morei um tempo no Vietnã, Camboja, Laos. E quando eu voltei, eu tinha um grande arquivo fotográfico, e algumas revistas gostaram daquilo e publicaram uma matéria sobre o Vietnã. E o Collor se interessou. Na época ele era nem candidato ele era. E aí, durante a campanha, ele quis me conhecer pela reportagem do Vietnã. Quer dizer, não tinha ligação nenhuma com a agricultura. Não foi pelo dinheiro e o poder da sua família quando ele foi fazer campanha em Rio Preto? Não. Ele não ficou hospedado na fazenda, não sabe o dinheiro que vocês têm, coisa nenhuma. Nunca foi por outro caminho. Porque ele adorava quem tinha dinheiro, né? Ele era, ele era fascinado por dinheiro e poder. Acabou, nem conhecia a minha casa, nada. Ele foi mais interessado na viagem que eu fiz ao Vietnã, história. Mas ele foi aonde? Ele mandou chamar Rio Preto. Não, quando ele foi a Rio Preto, ele usou algumas pessoas, que na reportagem dizia que Antônio Cabreira... Ele já sabia da sua existência? Já. Aí ele era um craque, hein? Eu acho que ele foi um infeliz com relação às pessoas com as quais se ligou. Se tivesse mais gente com Bíblia perto dele, talvez ele tivesse... Aliás, eu dei uma Bíblia para ele... Não, mas o sentido da Bíblia é o comportamento, né? Tá certo. Não é o objeto, a Bíblia, mas o comportamento, né? O que significa o semelhante, para que se juntam as pessoas... Que a maioria dos políticos não sabe isso, não. Não, aliás, eu acho que o dia que nós tivermos mais governantes, independente da religião, mas mais próximo de Deus, desses valores, eu acredito que o Brasil entra na linha. Eu sempre tenho dito, eu acho que o Brasil em si não tem problema. Quem tem problema é o governo. O Brasil é uma bênção de Deus. O Brasil é rico, é o governo que é pobre. Agora é tão engraçado porque todos os espanhóis, todas as pessoas que migraram, meus pais também eram espanhóis, eu fui criado por eles lá perto de Floreal, né, lá perto de Catanduva, aqueles lados e tal. E espanhóis com essa educação severa e tal. Mas quase todo mundo são religiosos no sentido católico. Por que vocês são presbiterianos? É estranho, não é? Pela minha avó.
Ela é veio francesa. já? Ela é francesa. Ah, ela era francesa. Francesa, e ela veio como calvinista da França, e justamente por sobressair em relação ao meu avô pela religião, ela acabou passando o calvinismo, porque o calvinismo ele é muito rigoroso da ação política, da ação na vida. Aquele casamento super poderoso que eu fiz lá foi também presbiteriano ou foi católico? Foi católico. Foi católico, Foi né? católico. Porque o noivo era católico? Porque o noivo era católico. Que foi uma maravilha aquele casamento, Foi, né? foi. uma coisa que... existe um marco em Rio Preto, antes e depois do casamento, não foi não? E, aliás, a sua atuação foi extremamente então, elogiada. O interior, depois, todo mundo sempre comentava. Eu estou dizendo exatamente por isso mesmo. Agora, como é que essas coisas combinam? Não é crime ter dinheiro para quem é presbiteriano, porque para a religião católica é meio complicado o dinheiro, né? De modo nenhum. Nós temos que combater a miséria, não combater a riqueza. Eu acho que desde que você seja rico, próspero, pelo seu trabalho, pelo seu suor, eu acho que isso tem que ser elogiado e ser aplaudido. E o que nós devemos evitar é a miséria. Eu acho que esse é o grande erro. Às vezes há pessoas que combatem a riqueza. E não é isso que nós temos que fazer. Quiçá nós sejamos um país e só gente rica. Acho que isso seria o ideal. Antônio, é o seguinte, falando de agricultura, a gente sempre esbarra em pessoas muito humildes e com um grau de cultura, principalmente no nosso país, porque aqui para a Índia não falta quase que nada, né? Nós somos muito parecidos com a Índia, né? Agora, como é que fica você saber dessas coisas, você ter padrão de vida, você falar melhor e tal, e você está sempre em volta da agricultura? Como é que fica a pessoa mais pobre diante desses interesses que tem a ver com a agricultura? Do ponto de vista mais, no ângulo mais sociológico da questão, realmente. Como é que fica isso aí? Eu acho que esse é um grande grito de alerta. Como é que você se comunica com isso? Eu acho que nós temos que dar um grande grito de alerta nesse sentido, porque hoje se fala muito da miséria, das dificuldades, e se esquecem da miséria na área rural. Hoje a área rural tem o dobro de analfabetos que você tem na cidade. A renda per capita do campo é 1/3 da renda per capita da cidade. Então você não vê falar num programa de habitação rural, num programa de qualquer atenção para o homem do campo, água encanada. Você vê São Paulo é o estado mais desenvolvido da federação. Metade das propriedades rurais de São Paulo ainda vive na base da lamparina, não tem energia elétrica. E vive na base do poço. Então, quer dizer, como é que você vai conter o êxito rural, falar em desenvolvimento do interior com esses índices? Então, e na minha opinião, a solução é a educação. O que é mais difícil, ser secretário ou ser ministro de Agricultura, hein? Hoje, secretário. Ah, é? É. Por causa do Estado de São Paulo, que você quer dizer? Primeiro, a situação financeira de São Paulo é muito complicada. Nós estamos numa massa falida. Sempre brinco, eu não sou um secretário, eu sou um administrador sou um gerente de recursos pessoal. Dou férias para um, transfiro um de lugar para outro. Orçamento para implementar, fazer política ainda está difícil. Antônio. E a burocracia? Você já nasceu rico, tá? E aí, a pessoa quando nasce rica, na verdade, ou ela busca mais, ou sempre é uma coisa meio estranha. E a impressão que me dá é que você não busca mais. Primeiro que seria um absurdo, porque você não precisa, você tem muito, né? Você sabe disso, muito mesmo, não é pouco. Mas também não é no sentido que você não mereça, você merece o que tem. Obrigado. Agora, o que você quer, tendo tanto, o que você luta tanto por cargos? É por vaidade? Por que você é político? Eu sou político porque eu acho que política é a maneira de você colocar suas ideias, os seus sonhos, os seus desejos em realidade. Não adianta você apenas ter essa vontade e ficar na arquibancada. Eu saí da arquibancada e fui para a arena. Eu quero participar, eu vou arregaçar as mangas, eu vou dar uma contribuição para o meu estado. Eu posso até ser mal interpretado em relação a isso. Graças a Deus não busco dinheiro na política, não preciso disso. Agora, tive a oportunidade de sair do país, de fazer uma pós-graduação, de conhecer algumas coisas. Então, eu acredito que a gente tem que participar. E há, inclusive, já que nós estamos falando de religião, nós tivemos agora há pouco a questão da Marcha dos Negros em Washington. Há um pastor norte-americano falecido, Martin Luther King, em que ele dizia o seguinte: pior que o governo dos maus é o silêncio dos bons. Eu posso até criticar o governo, mas pior do que... Mas isso é o pior câncer que tem, é o acomodado. Pois é, isso que eu não quero. Jamais um dia a minha filha, a minha família olhar para mim e falar: puxa, pai, você não fez nada, você não participou. Não, eu vou dar a minha contribuição. Mas como é que você se relaciona, então, com esse poder que existe? É um poder muito grande, econômico, que existe no interior, né? Principalmente no estado de São Paulo. Com esses seus raciocínios, porque você só falta da terra para sem terra, né? Quer dizer, como é que você não se choca com o raciocínio dessa gente que pensa diametralmente oposto do que você? Não, mas é irreversível. No Brasil nós vamos ter que mudar. Nós não podemos mais continuar da maneira como está, privilégios. Eu acho que nós vamos ter que distribuir a oportunidade, a educação a essas pessoas, porque não há mais como suportar. Como é que se distribui isso? Distribui primeiro, a solução, na minha opinião, é pão e livro.
pão pela Acho agricultura. que livro e pão, né? E livro também. Livro e pão era melhor. Sem uma ordem, mas é pela educação. Hoje, eu me lembro quando aquele Lee Iacocca visitou o Brasil, e um dos chairmans da indústria automobilística norte-americana, eles perguntaram para ele: olha, você não tem medo do perigo amarelo do Japão? Ele disse o seguinte: olha, não tenho medo porque o perigo amarelo é o seguinte, no Japão os professores ensinam e as crianças aprendem. Eu acho que é isso que falta no Brasil, nós temos uma educação, esse povo tem que ser educado, tem que assimilar mais conhecimento, nós não podemos continuar nessa ignorância, com tantas pessoas que não sabem nem escrever seu nome. Agora, vê bem, como é que é esse seu discernimento, essa sua intenção de divisão? Não é como a Igreja Católica, né, que quer que dê tudo para os outros, mas ela não dá nada. Ela tem um patrimônio enorme, Não. mas ela não entrega nada para ninguém. Não, a minha opinião é o seguinte, a reforma agrária, por exemplo, eu acho que a reforma agrária, ela não pode ser para quem quer colher, ela tem que ser para quem quer plantar. Existe uma diferença entre plantar e colher. Muitas pessoas só querem chegar e colher. Poucas são as que querem chegar Mas e o trabalhar. raciocínio do político, querido, ele pensa que o pobre que mora no campo, como ele tem a terra, ele planta, ele não está passando fome. E aí ele não se lembra do principal, da cultura, do livro, da água encanada, da eletricidade, de todos os confortos que todo cidadão merece ter, uma vez que ele é obrigado a votar em alguém. Eu vou até lhe falar uma coisa que pode até lhe impressionar. Na minha opinião, o Estado, o governo, ele não deve fazer assistencialismo. Quem deve, às vezes, pode fazer é a sociedade civil. O governo tem que dar oportunidades, educação, saúde, segurança. Esse é o papel do governo. Na sua passagem por um governo tão conturbado como o do Collor, como é que você fez para não se envolver em nada? Porque você teve aquele angu de caroço, você passou batido naquele frege, não viu o seu nome metido em angu nenhum. Como é que você fez isso? Não, graças a Deus tive meu sigilo bancário quebrado, minhas contas telefônicas quebradas, quer dizer, não tive problema nenhum sair de um governo que caiu de impeachment. Eu acho que, para mim, eu tenho uma satisfação pessoal. A educação da minha avó, essa religião que nós estamos comentando aqui agora, isso foi um exemplo típico. Eu acho que é essa estrutura que te dá realmente condições que você possa passar por tudo isso sem se macular. Quer dizer, você volta para aquela coisa da família. Quer dizer, sem família não há absolutamente nada que se possa fazer. A estrutura básica, a célula-mãe de um país é a família. Quer dizer, tem que ter uma boa educação. Por que você chama de boa educação, Antônio? Ter conhecimento dos valores. Eu acho que hoje a dificuldade, às vezes a pessoa não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. O bem e o mal. Culpa de quem? Em princípio, dos pais. Por incrível que pareça. Eu acho que hoje... eu tenho certeza disso. Eu, por exemplo, eu sou a favor do controle da natalidade no nosso país. Eu acho que isso é um problema muito grande. Hoje nascem no Brasil 30 milhões de crianças por ano. Quantos filhos você tem? Primeiro, uma só. Uma só. Mas você pode ter 10, 20. Mas eu vou pensar bem. Eu acho que eu tenho que ter condições de educar essa pessoa. Então, mas das condições que você tem, você pode ter. Agora, como é que se estabelece para uma pessoa que não pode ter e que, segundo ela acha que o único prazer que ela tem é sexo e filho? Mas aí que tá. Eu acho que o controle da natalidade é o seguinte. Não é você proibir alguém de ter o filho que realmente deseja. Mas é você ajudar alguém a não ter o filho que ela não quer ter. Acho que esse ela não poderia ter. Não poderia ter. Então, esse é o diferencial que nós temos. Então, eu estava dizendo, 30 milhões de crianças por ano nascem no Brasil. Isso é um Uruguai por ano. Não há orçamento, não há político, não há compaixão que vai dar escola, saúde, educação para essas crianças. Vocês têm muitas fazendas no interior. Como é que vivem os empregados da sua fazenda, das suas fazendas? Vivem bem, todos são registrados, nós procuramos dar assistência médica para eles, damos liberdade de culto, nós construímos igreja em todas as fazendas. Vocês não obrigam as pessoas a serem presbiterianas, não? Não, nenhum. Pode ser católico, espírita, budista, não há... Isso é um espírito realmente democrático. E procuramos sempre ajudá-los, ter a sua pequena roça, fazer o seu pequeno quintal, criar a sua galinha, fazer a sua horta. Isso acaba ajudando em muito o orçamento doméstico. É porque ele acaba não tendo problemas dentro da sua própria casa. Agora, se você vai pegar, quem mora no interior não paga energia elétrica, não paga água encanada, consegue fazer uma hortinha, enfim, consegue ter uma melhoria do seu rendimento, porque o Brasil também tem essa coisa, aquele negócio de jeca tatu. Ele parece que quem mora no interior é caipira, é capial, nada disso. Eu não tenho vergonha de ser uma pessoa do interior, eu tenho muito orgulho. Eu acho que se nós tivéssemos mais brasileiros que procurassem o interior, se concentrassem, interiorizassem o desenvolvimento, talvez São Paulo, a nossa capital, não é o que hoje é, a dificuldade de você se locomover, insegurança, assassinatos. Estamos no Rio, o exemplo está acontecendo no Rio de Janeiro. Você não acha que com esse discurso político de se preocupar tanto com coisas que são irreversíveis, acaba não dando em nada? Eu acho que se estabelecessem normas mais simples, quer dizer, eu estou perguntando para você, não seria mais fácil para chegar alguma coisa para o povo verdadeiramente do que ficar na utopia? Não, mas eu acho que, quer dizer, a utopia é um sonho com prazo para se realizar. Nós temos que trabalhar para que isso acabe se realizando.
E na minha opinião, essa... Como é que é a utopia? É um sonho que vai ter um prazo para se realizar. Todo homem sonha. A experiência é que se você dormir e proibir a pessoa de sonhar, ela acorda de mal-humorada, ela não consegue trabalhar. Então é nato do ser humano ter a ambição, sonhar, enfim, desejar coisas melhores. Mas isso de uma forma natural, não pode ser feito por química, né? Sim, Esses claro. sonhos têm que ser honestos. Não, claro, agora que às vezes tem pessoas que sonham em ganhar dinheiro nas atividades ilícitas e assim por diante. Então acho que é nato do ser humano. O que você quer enquanto secretário de Agricultura do Estado de São Paulo? O que você precisa? Fazer uma boa política agrícola e principalmente procurar minimizar, não vou acabar com isso, a fome. Eu acho que hoje a maior doença que nós temos que curar no nosso país se chama fome. É conceito. Eu acho que a maior doença que nós temos é a falta de cultura mesmo. A gente está doente de cultura. Quem tem cultura não passa fome, né? Isso é muito difícil, uma pessoa que tem cultura passar fome. As 4 estações da alimentação, esse projeto, ele quer o quê? Na realidade, isso é uma coisa interessante. Isso foi uma experiência da secretaria. Às vezes você acaba recebendo muitas donas de casas que acabam te visitando e dizendo o seguinte: olha, Cabreira, puxa, hoje o chuchu subiu muito de preço. E não sabe que aquele mês não é um mês típico de se produzir chuchu, de se produzir qualquer coisa. Então, nessas 4 estações, nós estamos orientando a dona de casa para saber agora em dezembro o que ela deve comprar e o que ela não deve comprar porque é caro. Isso nós queremos mostrar que na agricultura você tem safra e entre safra. Tentar comprar produto na entre safra, você vai pagar mais caro. Então isso é uma maneira de tentar ajudar uma dona de casa, um consumidor final. E para o mundo moderno dá até para congelar essas coisas e ter fora de estação. Hoje em dia é possível ter isso, né? Não tem a dúvida. Pois bem, você depois de secretário da Agricultura pretende o que para você enquanto político? Claro que se eu puder disputar uma eleição, eu quero disputar. Eu nunca disputei uma eleição. Para quê? Porque eu acho que eu quero colocar minhas ideias. Não, para que cargo que eu estou dizendo? Não sei, eu acho que você o quer meu deputado partido... federal, deputado estadual, governador, presidente, o que você quer ser? Se eu pudesse sair para governador, eu até sairia para governador. Eu acho que é um cargo... Você está muito cru ainda para governador, né? Mas o sonho você não pode... Não, querido, mas eu não tô. Eu acho até que se a gente tivesse nos cargos gente que já estabelecidamente tem muito dinheiro, com certeza as coisas correriam por outro caminho. Tomara. Não, eu acho, né? Esse é o meu raciocínio. Comandos devem ser dados, não só quem tem ideologia, mas quem tem o alicerce já. É verdade. Porque quem tem o telhado não precisa comprar mais telha. Né? Se bem que a ambição é meio ilimitada. Quer dizer, sem ser governador, o que você gostaria de ser? Não sei, meu projeto é para 98. Eu vou procurar, eu acho que uma eleição eu vou disputar. Eu quero disputar, eu quero colocar em apreciação da população, de maneira geral, aquilo que eu penso, as minhas ideias. Em alguma eleição, aquilo que se encaixar dentro do meu projeto, eu vou disputar em 98. Antônio Cabreira, obrigado por ter vindo. Prazer muito grande. Felicidade. Sucesso agora na nova casa. Muito obrigado. Dá um beijo para sua mãe, tá? Obrigado. Para sua irmã. E olha, quer saber de uma coisa? Se você for candidato, conte comigo, porque eu não sei. Tem alguma coisa que me diz que eu devo gostar de você. Não sei o que, mas no sentido humano tem alguma coisa que me diz. Porque se passar por um lamaçal e não sujar o pé, me parece um não sei que você anda de salto alto, que eu não acredito, né? Tudo de bom para você. Obrigado. Pois é, eu acho que aí é que está o lance da televisão. Você conhecer as pessoas, porque não há como mentir. Por mais artista que você seja, a verdade passa por essa mágica telinha que chama-se televisão. Pensa no que eu estou dizendo e você verá como você pode mudar esse país a partir de você, de dentro para fora. Nossas estrelas comerciais entram agora, mas eu volto.